No dia 8 de setembro de 2025, o mercado financeiro do Brasil foi abalado. A gente viu um confronto que, na verdade, define muito do nosso tempo. De um lado, a busca por lucro, e do outro, o valor das pessoas. Tudo começou com uma única e grande decisão. 1000. Parece só um número, né? Mas não é. A gente está falando de mais ou menos 1000 vidas profissionais, 1000 histórias que de repente foram viradas de cabeça para baixo. Cerca de 1000 funcionários do Itaú, o maior banco privado do país, foram dispensados. E isso, claro, acendeu um debate nacional. E por trás desses números sempre existem as pessoas e as histórias delas. Histórias como a de um funcionário que estava lá há anos e que resumiu o sentimento geral com essa frase que é devastadora. As palavras dele nos levam para muito além das estatísticas, para o centro do impacto humano de tudo isso. Ok, então para a gente entender esse debate, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver o que exatamente aconteceu naquele dia e por que essa ação específica do banco gerou tanta, mas tanta repercussão. O alvo foi bem específico: trabalhadores em regime remoto ou híbrido. E isso aconteceu principalmente nas áreas que são hoje a espinha dorsal de qualquer banco, né? Tecnologia e atendimento. Essa decisão acabou passando uma mensagem muito clara sobre qual é o modelo de trabalho que a instituição prefere agora. Bom, é claro que uma medida tão drástica assim precisava de uma justificativa oficial. Mas, afinal, qual foi a lógica que o Itaú apresentou para um corte dessa magnitude? A explicação oficial se apoiou em dois pontos principais. O primeiro, uma suposta queda de produtividade, e o segundo, um pouco mais sutil, a ideia de que o trabalho remoto não estava mais alinhado com a cultura da empresa. Basicamente, o argumento era que, à distância, essa conexão com os valores do banco estava se perdendo. E olha, essa não foi uma decisão do dia para a noite. O banco construiu esse argumento ao longo de meses. Tudo começou 6 meses antes, quando eles passaram a monitorar os dados de atividade dos funcionários. Em setembro, a análise desses dados apontou que o banco chamou de baixa aderência. E o resultado? Bom, o resultado foi a execução das demissões. No comunicado oficial, a escolha das palavras foi muito cuidadosa. O banco não falou em corte de custos. A decisão foi enquadrada como uma ação para preservar a cultura e a relação de confiança. É a típica narrativa corporativa, né? Projetada para reforçar valores em meio a uma ação bem controversa. Só que, por trás dessa linguagem toda formal, como é que essa decisão foi sentida na pele? O que baixa produtividade significou para alguém que dedicou literalmente uma vida inteira de trabalho à empresa? Pois é, a experiência de um funcionário veterano pinta um quadro completamente diferente daquele do comunicado de imprensa. É uma perspectiva profundamente pessoal que muda tudo. A história dele é uma sequência de promessas quebradas. Primeiro, prometeram um novo cargo de gestão. Depois, garantiram pessoalmente que era para ele ficar tranquilo. Alguns dias depois, a demissão veio, sem cerimônia nenhuma. E para piorar, o tal do protocolo de desligamento humanizado, que era prometido aos veteranos, foi simplesmente ignorado. O sentimento dele foi de ter sido usado pelo conhecimento que tinha e depois descartado. Para ele, 34 anos de dedicação não terminaram com reconhecimento, e sim com um profundo desrespeito. E é exatamente aqui que a imagem pública da empresa bate de frente, e com força, com a experiência pessoal de quem estava lá. Mas essa narrativa do banco não ficou sem resposta, não. Quase que imediatamente o Sindicato dos Bancários entrou na história trazendo uma perspectiva totalmente diferente e, mais importante, dados financeiros para sustentar o argumento deles. E é aqui que o conflito central fica escancarado. De um lado, o Itaú alega baixa produtividade. Do outro, o sindicato rebate, apontando lucros recordes e demissões sem qualquer diálogo prévio. São duas realidades que simplesmente não se encaixam. O argumento do sindicato é todo baseado nos números. A pergunta que eles fazem é: como um banco que lucrou mais de 22 bilhões de reais no último semestre pode justificar demissões em massa por produtividade? Para eles, essa atitude é inaceitável, ainda mais sem nenhuma tentativa de negociação antes. Agora, para entender de verdade por que isso aconteceu, não dá para olhar só para o Itaú. A gente precisa ampliar o foco, porque esse evento faz parte de uma transformação gigantesca que está redesenhando toda a indústria bancária. O cenário é de uma briga de gigantes. De um lado, os bancos tradicionais, cortando custos, fechando agências, tentando ser mais eficientes. E do outro, os bancos digitais, super ágeis, avançando e conquistando uma geração inteira de novos clientes. E aqui a gente vê um paradoxo fascinante. Os bancões tradicionais ainda controlam a maior parte do dinheiro,
coisa de 70% de tudo que circula. Mas quem está ganhando os clientes novos? Quem está vencendo a corrida pelo futuro? Pois é, são as plataformas digitais, dominando a abertura de novas contas. Esses dados mostram uma mudança tectônica no mercado de trabalho. Em só 12 meses, o saldo foi de mais de 7.000 vagas perdidas. Enquanto as funções mais tradicionais estão sumindo, a tecnologia é a única área que de fato está crescendo. Então tá, depois de ouvir a versão do banco, a do funcionário, a do sindicato e ainda olhar para o mercado como um todo, o que a gente pode tirar de tudo isso? No fim das contas, a gente fica com duas realidades que competem entre si. Para alguns, foi uma decisão de negócio inevitável para garantir a eficiência. Para outros, uma medida fria, que só visa o lucro. Foi um desafio de adaptação ao home office ou só uma desculpa para cortar custos? A verdade, muito provavelmente, mora em algum lugar no meio dessa tensão toda. Isso tudo nos deixa com a pergunta que realmente importa. Quando a eficiência de uma empresa e a dignidade de uma pessoa entram em rota de colisão, quem é que decide o futuro do trabalho? A forma como essa pergunta for respondida não vai definir só o futuro do Itaú, mas o futuro de todos nós no ambiente de trabalho.